que vai ter dois tipos complicados de resolver, né? Que vai ser a cilíndrica e a esférica. Mas sempre elas têm algumas saidinhas. Eu tenho que entender o que é cada elemento dentro delas, né? Aqui ele já Uhum. fez a conta, levando em conta que tu sabe resolver, né? Mas se tu não lembra bem, eu posso resolver para ti aqui rapidamente. Deixa eu abrir no Paint, minha tela aqui. Segundinho. Certo. Então vamos lá. Nossa integral vai ser nesse cilindro, né? O que que acontece? Quando a gente está falando de uma integral em coordenadas cilíndricas, a gente vai ter uma coisa que vai do θ1 ao θ2, θ final, θ inicial, do R inicial, R final e do Z final. Tem que tomar cuidado aqui só de saber que tipo de coisa tu está trabalhando, né? Como aqui é um cilindro, né? Claramente tu vai resolver integrais cilíndricas, né? Só que tem umas figuras que não são tão óbvias em qual simetria você vai resolver. Por exemplo, um paraboloide, né? Resolve em qual? Você tem que resolver um paraboloide nas coordenadas cilíndricas. Se for um cone, você vai resolver em esféricas. Por aí vai. Então, em casos específicos, né, que tu vai ter que tomar cuidado. E o nosso, bem, qual que é o diferencial aqui dentro, né? Além da função, que no caso é o divergente, né, do f, tu vai ter r, dz, dr, dθ. Ok? Uhum. Então é bem parecido com as coordenadas polares, não sei se tu lembra. Lá nas Sim. polares é r seno θ, né? Então, é isso aí. O que que vai acontecer aqui, né? Tem que ver qual é a limitação. Então, nosso cilindro era de raio 2. Então, significa que, bem, como é um cilindro, é uma coisa que existe nos oito, nos quatro quadrantes, vai de 0 a 2π o θ. O R vai de 0, que é, vamos dizer assim, o eixo Z, o eixo do cilindro, até a maior distância até o eixo do cilindro, que é justamente no lado externo do cilindro, que vai ser num raio 2. E a Uhum. altura aqui, a altura, ela vai ser, então, de 0 a 3, né? Mas a altura é dada em Z, então, de 0 a 3. Pronto, então tu vai colocar esses caras nos limitantes da integral e vai resolver. Só tem que tomar algum cuidado, não no caso do cilindro, que é a simetria cilíndrica, mas numa outra figura, tipo paraboloide, em qual tem que vir primeiro, né? Qual é o parâmetro que vem primeiro? Normalmente o que vem primeiro é o Z. Ele é o parâmetro que depende de tudo aqui. Normalmente ele só depende do R. O Sim. θ sempre tem simetria aqui nas nossas figuras, né? O paraboloide ele é simétrico em θ, um cilindro é simétrico em θ. Mas o paraboloide ele não é simétrico em R, né? Vai ter Uhum. momentos que tu vai ter R's diferentes ali, então o Z, então a altura ela pode depender do R num paraboloide. Ok. Então é isso. Bem, mas não é o caso aqui, o caso é mais simples. Daí era só fazer a integral, né? Acredito que tu saiba integrar isso aqui, né? Sim, isso é O fato relati- é, como só tem um R aqui, tu pode reduzir essa integral para tipo 2π, que é o que vai sair da integral do θ, vezes 3, que é o que vai sair da integral do z, daí aqui de 0 a 2, r dr, né? Exato. Daí vai ficar 6π, r quadrado, sobre 2 de 0 a 2. Pronto, só isso. Beleza? Só Exato. isso. Show de bola. Então, a gente pode salvar aqui e podemos continuar, então. Muito bem. Tá aparecendo já, né? Beleza. Então, nem sempre é tão fácil. Mas por enquanto tá tranquilo que ele tá falando das simetrias mais tranquilas aqui. Hum? Vamos lá. Aqui temos uma esfera, né? Sim. Então, esse é o campo aleatório aqui, e essa esfera. Então, sendo n a normal unitária S, calcule o fluxo de F através da direção n, tá bom. Então, né, o fluxo, o que a gente calcula quando faz uma integral de área, né?
com um campo dentro, é um fluxo sempre, isso tem que estar em mente. Sim. Então, nós estamos calculando o fluxo aqui nessa situação. Ele, por algum motivo, está tá parametrizando aqui a esfera. Não entendi por quê. Mas beleza. CGS1 superfície dada por sigma 1. Tá. Eu acho que ele está fazendo duas coisas diferentes, né? Tá fazendo duas superfícies para a gente fazer integral. Eu acho que essa que ele está parametrizando aqui é como se fosse a tampa ali embaixo, a projeção dessa calota lá embaixo, entendeu? A gente está Sim, interessado nisso também. Então é como se também. fosse uma superfície fechada. Tem que ser, né? Então, ela é fechada, então a gente vai ter que lidar com a parte de baixo, que não é simplesmente mais um pedaço da esfera cortada, né? Ela tem uma outra característica. E que é o quê? Que é uma circunferência, né? De raio 4. Então, isso aqui é uma equação de uma circunferência. Então, tem que tomar cuidado com isso. A gente está falando de um objeto fechado. Então, tu vai ter duas integrais aqui. Então, tu teria a integral da nossa calota e a integral da areazinha ali embaixo. De acordo com o teorema de Gauss, tu pode dizer que isso tudo é um divergente do campo integral tripla, né? Isso facilita bastante a vida, porque às vezes a gente vai ter umas figuras mais feias que essa ainda. Então, uma situação como essa, tu até poderia resolver do jeito normal, mas tu teria que resolver duas integrais, né? Para cada uma para uma região diferente. Então, pelo teorema ali da divergência, a gente não precisa fazer isso. Só aplica o divergente desse campo, que vai ser tranquilo, né? E faz a integral tripla. E agora a gente vai ter que levar em conta uma coisa importante, né? O que o problema está pedindo? Ele está pedindo o fluxo F através de S, né? Onde o S é a superfície, ok? Ok. Então aí que está o grande ponto, né? Se a gente quer só através dessa superfície da calota, então a gente está ignorando a parte de baixo. É o que ele está pedindo, só na calota, está ignorando a parte de baixo. Ok. O problema só quer a resposta da calota. Mas como o teorema ele dá a calota também, para encontrar o que o problema está pedindo, a gente vai precisar fazer o teorema menos a calota. Fazer tudo e subtrair a calota. Exato. Então, aqui vai ser tranquilo, né? Porque é uma esfera, né? Então, a integral da área de uma esfera aqui é super tranquila, né? A questão é que vai ter que converter isso aqui. E ele está dizendo que a integral vai ser zero. Vai ser zero porque esse cara é zero, né? Ó, esse menos esse dá zero. Sim. Então, o fluxo ali é zero. Curioso. Muito bem. O fluxo é zero. Isso deve ter alguma coisa. Bem, isso a gente teria que dar uma olhadinha no campo, né? Mas a questão é que fazendo o teorema de divergência, a gente notou que é zero. Isso facilita bastante. Então significa que o que a gente está procurando é igual a menos a calota. Agora, o que será mais fácil calcular? Vamos dizer assim, a integral de superfície de uma esfera, onde tu tem que parametrizar ali o sigma e tudo mais, né? Parametrizar a tua superfície em dois parâmetros, né? Normalmente a gente parametriza U e V, ou fazer uma areazinha. É muito mais fácil a areazinha. Uma A área vez mais que o fácil. vetor. A areazinha ali, a área de baixo, é muito mais fácil, né? Aquela área plana. Por quê? Porque ela é plana. Então a gente já sabe qual que é o vetor normal. O vetor normal de uma área plana, esse é um ponto muito importante para fazer rápido as questões, ela vai ser sempre o vetor normal do plano onde essa área está. Então, por exemplo, essa areazinha aqui, da parte de baixo da calota, ela não está justamente no plano XY. Então significa que o vetor normal é o vetor K, que é o vetor do eixo Z. Só que é o vetor menos K, porque é para baixo, né? O vetor normal aqui na parte de baixo é para baixo. Por isso que ficou menos K aqui. Ok, estou a ver. Então, agora é só, bem, tem que parametrizar
a função aqui, né? A função da área. Na verdade, ela já foi parametrizada aqui no começo. É tranquilo, uma vez que a gente está falando de uma área, né? Então, o IV, Uhum. onde o IV quadrado menor que 4, beleza. Então, como é que vai ficar aqui? Vamos colocar o campo vetorial nesses parâmetros, U, V e 0. Uma vez que o Z é Uhum. sempre 0 onde essa área existe. Por isso que aqui é 0, né? O X ali onde a área existe é X. O Y onde a área existe é Y. Mas o Z é sempre 0. Então, facilita um pouco a nossa vida. Ali Uhum. o Z é 0, não sai daquele plano, né? Certo? Então a gente vai fazer as substituições ali no campo vetorial, né? Então vai ficar o. Bem, o Z, esse cara aqui não vai importar, só vai importar esses dois aqui, né? Então vai ficar U quadrado V vezes V quadrado U. Não, na verdade Uhum. o que não vai importar é esses, né? Porque como o vetor aqui ele é K, então é como se fosse o vetor 0, 0, K, certo? 0, 0, K. Certo. E ele está fazendo o produto vetorial aqui com U, V e 0. Uhum. Então, esse produto aqui daria 0, né? Teria que dar 0. Mas ele está dando 5. Sim. Ah, não dá 0. Por causa desse 5 constante aqui. Uhum. Dá 5 Então, por causa da constante. isso, ele tem uma componente, né? Ele tem uma componente. O campo tem uma componente, né? O Uhum. campo vetorial tem uma componente, então tá beleza. Aqui vai dar, esse cara 0 por causa do Z, né? Mas como tem esse termo constante, sobra 5. Então, né? Essa é a coisa, né? Tu fez a substituição do parâmetro, mas tu não é que o Z é 0. O último termo do campo é 0, ele não é 0. Ele é 5 menos 4UV vezes 0, daí fica 0. Então esse 5 multiplica pelo K, daí fazendo o produto escalar sobra só o 5 e agora tu faz a integralzinha da área, né? Como era uma área de raio 2 e era um círculo todo, né, que vai de 0 a 2π, então Uhum. acabou que deu 20π. Então é bem legal esse problema aqui, né? Bem legal. Pois é. A gente pode tentar fazer um aqui também. Será que não tem um exercício interessante assim na tua lista lá? Neste momento não, que eu não tive, eu esta semana não tive muito tempo para ver cálculo. Portanto, Ah, tá. eu na próxima vejo, de certeza que há lá qualquer coisa assim, mas esta semana estou só a aproveitar a explicação para rever matéria. Ah, certo. Então não vamos tentar fazer nenhum problema lá mesmo, né? Vamos só ficar vendo esses vários slides aqui com vários exemplos bem pertinentes, né? O bom desses slides, desses exemplos aqui, é que eles são bem pertinentes, eles estão associados a todo tipo de problema que vai aparecer para você, né? Exato. Então, vamos continuando Isso é aqui. que são bons. São ótimos. Então aqui nós temos esse campo que seria o campo elétrico, né? A Uhum. gente pode pensar que isso aqui é o campo elétrico. E então o que a gente vai encontrar aqui é basicamente a lei de Gauss, né? Não Uhum. sei se tu lembra lá em Física 3 que tinha a lei de Gauss, ela Sim. era uma integral de superfície, né? Então até tem a lei de Gauss na forma integral e na forma diferencial. Quando tu passava para a forma diferencial, a lei de Gauss vira o divergente do E. Então tem todo um vínculo aqui, até mesmo porque esse teorema é o teorema de Gauss, né? Muito bem, então ele quer o divergente de E. Então a gente tem que aplicar o divergente nesse cara aqui, né? Então é só fazer as derivadas. Então ficou esse escalarzão aí. Beleza. Então tá. Aqui só derivadas, nada demais, né? Feito. Agora o que pede na B? Calcule o fluxo de E através da superfície, uma esfera, é com N apontando para fora. É o tipo de coisa que a gente faz lá em Física 3. Uhum. Coisas de magnetismo. Eletromagnetismo, exatamente. Então, ele está indicando aqui o vetor normal de uma esfera. Isso aqui é bom decorar, né? Vetor normal da esfera em forma cartesiana. É assim.
Porque se tu não quer decorar isso, né, o que tu vai ter que fazer? Aqui a ideia é resolver em cartesiano. Eu não sei, eu não gosto de resolver em cartesiano isso, né? Mas como o problema se propôs a resolver em cartesiano, porque o vetor normal ele fica mais fácil de obter quando a gente passa para coordenadas esféricas, né? Eu não sei se tu lembra lá das coordenadas esféricas, mas é R cosseno θ seno φ, R seno x igual a R cosseno θ seno φ, y igual a R seno θ seno φ e z igual a R cosseno φ, né? Onde θ e φ são aqueles ângulos azimutal e polar lá, são os ângulos polares da esfera. E se a gente está falando de uma esfera específica, o raio é fixo, né? Então tu vai ter dois parâmetros apenas, o θ e o φ, que são os dois parâmetros que a gente precisa para parametrizar uma superfície, aqui em cálculo Sim, vetorial. Mas a ideia não foi essa, a ideia foi outra. Ele quis fazer do jeito cartesiano aqui, o que é bem diferentão, mas é bem legal também. Então, quando ele faz isso, e ele faz o produto escalar aqui do campo elétrico com o vetor normal da esfera, que, sinceramente, eu não lembro como obter. Eu sei que eu vi isso alguma vez na vida em cálculo vetorial, mas eu não lembrava que era isso aqui, não. Tá? Que era o vetor posição sobre o módulo dele. Mas faz todo sentido do mundo quando a gente para pra pensar, né? Que o vetor normal é o módulo do vetor posição. Uma vez exato. que o vetor posição em coordenada, em qualquer coordenada, né, em 3D, ele vai ser tipo o raio de uma esfera, né? Se tu fizesse ele isometricamente para todas as direções, ele formaria uma esfera. Então faz todo sentido do mundo isso aqui. E daí quando a gente faz o produto escalar entre os dois, sobra Q apenas. O que é bem intuitivo lá que a gente viu em eletromagnetismo, né? Uma vez que a integral do campo elétrico numa determinada área era justamente o quê? Era a carga envolvida nessa área. Essa é a lei de Gauss. A integral do campo elétrico numa área igual à carga envolvida pela constante de permissividade elétrica. Né? Então, Uhum. a gente está vendo a física aqui por um outro ponto de vista. Show de bola. Daí ficou. Bem, ele está pedindo aqui exatamente para calcular o fluxo. Né? Então, uma vez que a gente já tem esse produto aqui, vai integrar. Aqui é Q, né? Simplesmente, só que ainda tu tem a integral da superfície ds, né? E qual que é a superfície? Superfície de uma esfera, que a gente sabe qual que é a área, 4πr quadrado. A área de Uhum. qualquer esfera é a mesma. 4πr quadrado. Então, tá aí. Beleza? Até agora tudo bem, sim. Tudo bem, muito bem. Isso aqui é bem interessante, né? Porque o que acontece, né? Ele dá uma observação interessante aqui. Que a gente viu que deu 4 piquê, né? O negócio aqui. Não deu zero. Né? E se esperava, de alguma forma, se esperava-se que fosse zero, né? Mas não deu zero, por quê? Porque o campo elétrico ele tem um problema, né? Ele é uma, ele é uma situação onde tu tem vamos dizer assim, uma singularidade. Né? O campo elétrico ele tem Uhum. uma singularidade. Quando tu tende ao zero, né, ele vai para infinito. Então essas Sim. singularidades elas deixam de lado, né, essa situação da do teorema da divergência da zero, né? Que tem tudo a ver lá com a questão do campo conservativo, etc. Né? Que a gente já viu em outros momentos. Beleza. Então, muito bem. Calcule o fluxo de E através da superfície. Agora é outra superfície, ó. Não é exatamente uma esfera centrada na origem, é uma outra esfera. Beleza. Então o campo ele é esse, mas a superfície é outra. Muito bem. Beleza, então. Ele está afirmando que o teorema se aplica por causa do tipo de função que a gente tem. Agora vai começar a ficar uma coisa um pouco matemática aqui que não vai nos levar em nada, tá? Eu acho melhor a gente ir pro próximo já. Muito bem, então, para o próximo que seja.
Certo, não tem mais exemplos legaisinhos aqui. É que agora o próximo já é Teorema de Stokes, né? Ah, tu também quer ver o Teorema de Stokes, né? Então, beleza. Sim, também quero. Beleza. Beleza. O da divergência está lá. A questão é que tu vai usar o teorema da divergência quando for mais apropriado, né? Às vezes, normalmente é mais apropriado. É mais fácil tu calcular uma integral tripla do que ficar normalizando o vetor, né? Pois é. Encontrando o vetor, encontrando a parametrização de uma superfície, né? Tu mesmo me falou que é um saco, que é a parte mais difícil. Enquanto resolver integral é mais fácil. E eu concordo contigo. Portanto, o teorema da divergência nos ajuda nesse ponto, né? E tem outra coisa também, né? O teorema de Stokes aqui, ele serve para outra situação. Enquanto o teorema da divergência, que a gente acabou de ver, ele servia para resolver integrais de superfície, esse aqui, o de Stokes, ele serve para resolver integrais de linha. Mas, ao passo que a gente vai resolver uma integral de linha, né, às vezes a integral de linha é complicada, né, porque tem uns caminhos complicados lá, a função é feia, a gente vai ter que fazer uma integral de superfície daí. Né? Então, infelizmente, aqui não tem como fugir da parametrização, né? Não tem, não. Às vezes é fácil parametrizar, né? Mas vamos torcer, né? Que às vezes o caminho ele é feio, mas ele como uma superfície é mais fácil. Né? Tipo, o caminho elíptico. Um caminho elíptico é feião de fazer a integração. Porque é ruim integrar elipses. Né? Tem Pois toda é. uma teoria só para integral de elipses. E, pô, às vezes é até impossível integrar elipse. Agora, e elipses são caminhos bem frequentes. Mas fazer a superfície de uma elipse é fácil, porque a superfície de uma elipse é plana. Né? Então é muito bom tu apelar para o teorema de Stokes quando tu tem esse tipo de situação. Onde o caminho é uma coisa feiona, mas a superfície vai facilitar. Né? A superfície plana é aquilo que eu te falei lá, né? Vai ser sempre o vetor normal do plano onde essa curva tá. Então, o plano onde a elipse estiver tem um vetor normal. Dá para obter de N formas, né? Muitas formas. Daí a gente vai usar isso ao nosso favor. Até naqueles slides que tu me mandou, tinha umas formas bem. Eu não sei se foi tu, foi outro aluno da tua faculdade. Tinha umas formas bem legais de obter esses parametrizações de planos. Se eu vejo lá. Beleza. Sido eu. Continuando aqui. Então, a ideia é essa. Vamos fazer o rotacional do campo. Às vezes facilita. Né? Afinal de contas, são derivadas, né? Derivadas diminuem algumas coisas somem, outras coisas diminuem o grau de dificuldade. Beleza. Então tá bom. Aqui ele só está mostrando umas outras formas de escrever o teorema. Nada demais. Né? Tu pode quebrar aqui em duas integrais. Só umas outras formas de escrever. E ele também provou o teorema aqui. Beleza. Vamos ver esse caso aqui. Então a gente tem uma esfera no z maior que zero, ou seja, a gente está falando de uma calota. Só a parte de cima. E o campo, esse cara aqui. Então a gente vai fazer o rotacional do campo. O rotacional desse cara é zero. Então se tu coloca zero ali, a integral é zero, né? Basicamente é isso. Certo. E fica Por, resolvido assim? bem, a gente mostrou que aqui a integral de linha daria. Bem, a integral de superfície deu zero, né? Beleza. Mas ele está querendo que a gente verifique o teorema. Então a gente provou que desse modo deu zero. Agora a gente vai ter que provar que do outro modo também dá zero, entendeu? Ou seja, Sim. fazer a integral de linha desse bicho e ver se dá zero também. Acredito que seja isso. Então agora ele está parametrizando aqui, né? A superfície. Então, se a gente está falando de uma calota, claro, ela é um objeto 3D, mas a curva onde ela vai passear é aquela projeção dela no eixo Z, que é uma circunferência de raio 1. Ok? Né? Imagina uma calota, ela não projeta uma circunferência no eixo Z? Sim. Isso. Então esse é o caminho que vai ser integrado na integral de linha. Essa, Uhum. essa Ok, isso curvinha. faz sentido. Isso. Então a gente tem a parametrização de uma circunferência de raio 1 aqui, que está presa no plano Z igual a zero, plano XY. Muito bem. E o que era o vetor F? Era o vetor posição, né? X, Y, Z. Então a gente vai substituir X, Y, Z
pelo que a gente tem aí, que é o x, o y e o z, né? Então, claro, aqui ele já mostrou na forma parametrizada, né? Que a gente sabe lá, que a gente aprendeu lá, integral de linha, que é tu parametrizar o teu campo, na mesma parametrização da tua curva, e Sim. daí fazer o produto escalar com a derivada da parametrização do caminho, né? Então a Uhum. derivada aqui seria menos seno e cosseno, certo? Certo. Então, bem, aqui ficaria, eu só, sim, sim, menos seno aqui que multiplica o cosseno, porque o f é o mesmo, né? Então é x, y, né? Cosseno, seno. Então aqui está o cosseno, aqui está a derivada do cosseno. Aqui está o seno, aqui está a derivada do seno, que é cosseno. E daí a hora que a gente resolve essa integral dá dois, como é de 0 a 2π, né? Essas funções são todas simétricas, vai dar zero. Uhum. Então a gente Ok. provou pelos dois caminhos a integral dá zero. Né? Então, eu não digo que isso é uma prova que o teorema é verdade, né? Só um caso específico, mas a gente provou para esse caso, então, que de fato é verdade, né? Os dois são iguais. As duas respostas dão zero. Beleza? Bem, era de se esperar, né? Que desse zero, pelo menos essa integral de linha aqui, a integral de linha. Por quê? Porque nós temos Uhum. um caminho fechado e um campo conservativo. Né? E lembra que a gente aprendeu que quando a gente está fazendo a integral de linha num caminho fechado, num campo conservativo, sempre dá zero. Né? Lembra disso? Sim. Então, se é Pois fechado, dá zero. se é fechado, dá zero, exatamente. A gente usa isso o tempo todo na física, né? Então, qual que é o trabalho da força-peso num caminho fechado? Zero, porque a força-peso é um campo conservativo. Isso aí. Agora vai começar uma situaçãozinha mais barra pesada aqui. Rotacional de. Okay. Bem, ele quer o caminho, né? O fluxo. A integral de superfície do rotacional, né? Que pode ser igual à integral de linha. Onde o campo é esse aqui. Olha só que coisa boa de aplicar o rotacional, né? E a superfície é essa. Muito bem. Então, tá aí. Essa aqui é um paraboloide, né? Virado para baixo. Né? É só tu pensar assim: z é igual a 2 menos x quadrado menos y ao quadrado. Então é um Uhum. paraboloide, Sim. virado para baixo, que depois da parametrização super boba aqui. Beleza. Então, claro, tu tá fazendo a integral de. Se tu fosse resolver aqui a integral de linha, fica até estranho, né? Mas a gente vai resolver pelo teorema de Stokes aqui, que vai pelo rotacional. Então a gente tem que fazer o rotacional aqui primeiro. Bem, aqui ele já tá. Então, vamos ver o que ele fez aqui, né? Para não inventar a história. Ele está resolvendo a integral de linha. Ele não resolveu pelo rotacional. Não sei, me parecia bem melhor resolver pelo rotacional, mas beleza. Tá. Ele quer resolver uma integral de linha, então, porque ele acha mais fácil. Ou não, né? Só porque ele quer complicar, não sei. Então, a gente está falando que nem lá na questão da esfera, da calota esférica que eu falei para você, a gente Sim. vai pegar a fronteira ali, né? Aquela limitação que o paraboloide dá, né? No caso, como esse paraboloide aqui ele foi proposto menor ou igual a 1, Uhum. né, a gente está limitado ao plano z igual a 1. É isso? Eu acho que é isso. Né? Porque se isso aqui for menor ou igual a 1, é o z igual a 1, plano z igual a 1. A gente está falando do plano z igual a 1 aqui. Parece Então que aqui é sim. onde vai estar o caminho. Onde vai estar a linha, né? O caminho que a gente vai integrar. E então a parametrização fica fixa naquele plano. E naquele plano, qual que é a projeção de um paraboloide, então, com essa equação aqui? Vai ser uma circunferência de novo, de raio 1, Exato. né? Se tu tem alguma dificuldade de ver isso, mas me parece meio auto-evidente aqui, né? Essa é relativamente óbvia. É. Sim, beleza. Então, parametrizado lá,
Aqui. Frequência de raio 1 no plano z igual a 1. Beleza, esse é o caminho. Então, qual que era o campo vetorial mesmo? Era esse aqui. Y0 e x mais y. A gente vai ter que parametrizar de novo, né? Então vai Exato. ficar y, que é seno, 0, que é 0 mesmo, e qualquer outro, x mais y. Então, cosseno mais seno. Aqui, ó. Uhum. Esse é o campo. E agora a gente sempre tem que derivar o vetor do caminho. Então tá aí, derivado. E faz o produto escalar. Para ver se a gente está resolvendo pela integral de linha. E, bem, a integral ela é só em θ, né? Porque só tem um ângulo ali, vai os 4 quadrantes. Então vai de 0 a 2π aqui, que se θ varia de 0 a 2π mesmo. Então, tranquilão, né? Tranquilão. Tranquilo, de facto. Tranquilo, que bom. Vamos ver. Bem, é que aqui eu acho que seria tranquilo de qualquer forma aqui fazer isso. Porque a hora que tu fizesse esse rotacional, né, ia dar uma coisinha muito simples. Para fazer pelo teorema de Stokes mesmo. Então, vamos lá, qual que é o problema agora? Use o teorema de Stokes para calcular a integral de linha. Beleza. E gama é o bordo da superfície S, que consiste na parte do cilindro do primeiro octante, que é delimitada pelos planos coordenados e pelo plano y igual a 3. Então, tu vai ter um caminho bem esquisito, né? Ó, esse vai ser o caminho. Esquisito, de facto. Ele é esquisito. Porque tu tem um cilindro, né? Z igual a 4 menos x quadrado. Isso aqui é a equação de um cilindro. Que ele, vamos dizer assim, ele varia, ele cresce infinitamente em y, né? Os cilindros, eles sempre crescem naquela coordenada que não aparece na equação deles. Né? Eles são infinitos em y aqui. Então, por isso que, se fosse para desenhar, teria uma projeção infinita aqui em y, né? Só que o problema nos diz que o caminho, ele é simplesmente aqui o primeiro octante, ou seja, a parte positiva. Uhum. Então, a gente está limitado pela parte positiva aqui. E o que vai limitar em y, né, é o plano y igual a 3. Porque senão isso aqui continuaria para sempre, certo? Exato. Então tem que ter alguma limitação em y mesmo. Beleza, então ficou uma espécie de quadradinho virado aqui, sei lá. Então temos bastante coisa aqui. Se fosse para fazer a integral de linha, então, né, como é que a gente vai fazer? Então o caminho é aquele. Então, o nosso campo vetorial rotacional dá isso. Beleza. Uhum. E agora a parametrização desse bicho, né? Bem, isso é um cilindro, né? Então, a gente vai ter que pensar numa parametrização de cilindro aqui. Provavelmente ele. É que ele nem falou qual que é a equação mesmo, né? Mas talvez seja uma equação mais simples, assim. Eu acho que é a equação x, UV e. Ah, é isso aí, eu acho que é isso. Ele não escreveu aqui, mas a parametrização vai ser assim: sigma de UV vai ser igual a UV, e daí o Z dependendo do 4 menos U ao quadrado. Né? 4 menos U ao quadrado. Uhum. 4 menos u ao quadrado. Isso. Então, por Ok. isso que quando a gente deriva em U aqui, fica menos 2U, né? Porque não era 4 menos U ao quadrado, derivou, fica menos 2U. Estou a ver. Isso. Então, tá aí, o vetor normal. A gente faz isso aqui para encontrar o vetor normal, acho que tu lembra. Sim. Para Daí, saber qual é então, que o é o vetor vetor normal normal. daquela superfície é esse cara. Beleza. Então, tá aí. Tem que dividir pelo módulo ainda, né? Então, tá. Agora, o que acontece aqui? Note que quando a gente faz esse teorema de Stokes aqui, a gente tem que estar bem atento ao que a gente está calculando, né? Se a gente fosse resolver a integral de linha, né, Uhum. a gente estaria falando desse caminho rosa aqui.
É isso que a integral de linha está fazendo, é esse caminho. Sim. Mas não é esse caminho que queremos? Na verdade, não. Na Hum, verdade, é esse K aqui que a gente vai utilizar, ok, estou a ver. né? Então, né, se a gente fosse fazer a linha lá, o caminho todo que ele citou, que ele explicou aqui, é esse. Mas quando a gente faz o teorema de Stokes aqui, a gente está pegando esse fluxo do rotacional e acaba pegando aqui nessa projeção, então, do eixo XY. Então, por isso que a nossa integral de superfície vai ser a superfície daquele planinho ali embaixo mesmo. Ok? Ok. Então tá. Então tem que ficar atento, né? Porque se tu parar para pensar, né? O que que é esse planinho aqui embaixo? Não é a projeção justamente desse caminho? Sim, senhor. É a projeção desse caminho aqui no eixo XY, né? Certo? Faz, faz sentido, sim. Isso. Então, é o que nós temos. E daí, então, a gente integra ali naquela projeção e já era. É, aquilo é um retângulo, né? Então fica fácil integrar ali. Você tem que ficar atento ao significado das coisas, né? Porque, primeiro, por que que a gente vai integrar ali, né? Porque quando a gente parametrizou, né, a gente precisa parametrizar aqui para fazer a integral de superfície, a gente parametriza em U e V, né? A nossa integral vai depender só de U e V, certo? Uhum. U e V. Agora, quem é o IV? É XY, né? Como a gente acabou de conversar. O IV é XY. E esse cara aqui, ele é a projeção XY dessa superfície toda. Então, tu vai integrar só no XY dessa superfície aqui. Só no XY. Porque, veja, tu está substituindo uma integral de caminho na superfície que ela fecha, certo? Uhum. Só que como a nossa integral ela depende só de x e de y, não faz sentido tu pensar nas variações em z dela, né? Certo. É mais conveniente, na verdade é o que ocorre, né, na prática, que você pense só na projeção no plano z igual a zero, que é onde tem as variações de x, y. Porque o z não vai influenciar em nada, né? Então a integral de superfície vai ser nas coordenadas que tu está trabalhando, que é x, y. Então Uhum. aqui é o y que vai de 0 a 3 e o x que vai de 0 a 2, né? Pois é. É isso. Então, né, isso facilita, né, de um certo modo, quando tu sabe que não vai aparecer uma terceira incógnita. Isso sempre acontece, né? Porque quando tu parametriza uma superfície, é sempre em duas variáveis, né? Então, facilita bastante. Se essas duas variáveis estão associadas a algumas coordenadas específicas, né? Como é no caso da cilíndrica. Certo. Vamos lá. Utilize o teorema de Stokes para calcular isto. Então, nós temos uma integral de linha escrita dessa forma aí, né? Certo. Vamos lá. Nós já temos um caminho aqui. Então, querendo ou não, ele nos deu campo. Esse é o campo. Né? Lembra que o que multiplica as coordenadas nesse formato assim de integral de linha é o campo vetorial, né? Então, cada um desses caras aí é o campo vetorial e aqui está o caminho. Muito bem. Qual é a ideia dele, né? Vamos ver aqui. Note que gama. Assim, por algum motivo chamou isso aqui de XY. XY. O caminho é esse se não tivesse parametrizado, tá? Isso aqui é tipo uma circunferência, eu acho, num determinado plano. É a circunferência de raio 2 no plano z igual a 10 menos 2y. Ou 10 menos y, eu acho. Tem que ver. Acho que é 10 menos y. Beleza. E assim, gama é o bordo da superfície S dada pelo gráfico f de xy sobre o disco x quadrado. Não tem um desenho disso, não? Pô, o cara só falou um monte de coisa aqui e não fez um desenho. Tá, de fato, isso aqui a gente sabe que é uma circunferência. Num plano.
Mas se a gente pensar como uma superfície, pensar essa circunferência que ele está dando aqui como caminho, como uma superfície, ela vai ser a projeção de alguma coisa. Eu acho que é isso que ele está dizendo aqui. Então, é o bordo, ou seja, é o contorno que surgiu da interseção de uma superfície com um plano, com esse plano que eu falei aqui. Certo. Né? É a interseção, é a mistura dos dois. Isso. Da superfície S, que eu não sei qual é, né? Eu tenho que pensar um pouco, dada pelo gráfico de f de xy sobre o disco x quadrado mais y quadrado menor que 4. Circunferência de raio 2. Então tá. Bem, ele fez o rotacional, ficou bonitinho assim, e agora ele então parametrizou aqui. Olha só que coisa louca. Ele pegou uma. Ele fez o contrário do que a gente sempre faz. A gente pega uma coisa em cartesiano e passa para coordenadas polares, que seja, né? Que é o que está aqui. Mas ele fez o contrário. Ele aplicou rotacional nesse cara. Sim. E parametrizou aquela curva. Ele fez o caminho contrário da parametrização. Ele pegou a curva que estava lá em T e transformou na parametrização aqui de uma superfície. Engraçado. Foi bem diferentão isso aqui. Mas então aqui tu tá tratando uma superfície, né? Que eu acredito ser um cilindro isso aqui. Porque um cilindro. porque se fosse para ser um paraboloide teria alguma coisa ao quadrado aqui e tal. Então não é. Então isso aí é um cilindro. Faz sentido, né? Quando tu tem a interseção de um cilindro com um plano, se o plano for inclinado, tu vai ter uma circunferência. Desculpa, se o plano for inclinado, tu vai ter uma elipse. Senão, tu vai ter uma circunferência. E aqui, vamos ver o que nós temos então. Aplicou o rotacional. E aqui ele está multiplicando por 0,11. Quem é esse 0,11 aqui? Se tu está falando de um vetor normal, a superfície, tu teria que fazer toda aquela matriz lá do produto vetorial da derivada disso aqui, né? A derivada disso aqui seria 1, 0, 0 em x, e a derivada em y seria 0, 1, menos 1. Na hora que tu faz o produto vetorial dessas duas matrizes que eu acabei de falar, surge esse vetor aqui, tá? Ele não fez, mas é o que tu teria que fazer. Tá bom? Ok. Pode repetir? Teria de fazer? Aqui está a parametrização da superfície, certo? Certo. Então a gente está resolvendo pelo teorema de Stokes, ou seja, usando a coisa do rotacional do campo vetorial e o vetor normal à superfície. Ok. A superfície é essa, então tu tem que normalizar essa superfície. Como é que a gente faz o vetor normal de uma superfície? Faz a derivada nos dois parâmetros e o produto vetorial entre eles, né? Entre as derivadas. Certo? Então aqui a derivada seria 1, a derivada em x seria 1, 0, 0 e a derivada em y, 0, 1, menos 1. Ok. A hora que faz o produto vetorial desses dois vetores que eu acabei de falar, surge isso aqui. Muito bem. Ok. Já apanhei. Certo. Então agora o produto escalar, daí, bem, qual que é a coisa aqui, né? A gente está falando de um cilindro, né? Tem que lembrar disso. Exato. Então, tem considerações diferentes. Uma vez que a gente agora já fez o produto escalar aqui, a gente vai ter que resolver uma integral dupla, né? Que tem a ver com a superfície desse cilindro aqui que a gente está trabalhando. Então, o que acontece? O raio do cilindro é fixo, por isso a gente não vai ter a parte da integral associada ao raio. A gente só vai ter as limitações associadas à variação angular, que é de 0 a 2π, e a altura que a gente está pegando, né? Porque o raio ele já está meio que implicitamente aqui, né? Já está fixado aqui. Já está fixado. Isso. Por quê? Tá aqui no 2, né? Que isso aqui é o raio dele. Raio ok. Sim. Isso. Então, na integral do cilindro, tu vai ter já isso de forma implícita. Vai estar implícito, na verdade, isso vai estar implícito no vetor normal, né? Porque quanto maior o módulo do vetor normal, de uma figura maior você está falando. Por exemplo, o módulo do vetor normal de uma superfície, de uma esfera de raio 4,
é maior do que de uma esfera de raio 3. Sim. Ok? Então, a ideia é essa. Agora, a questão é o seguinte, né? A gente está falando de um cilindro que ele tem que ser cortado em algum lugar, né? E onde ele está cortado tem a ver com esse Z aqui, né? 10 menos 2y. Né? Então, o que que acontece? De alguma forma, ele indicou aqui que... Ou esse aqui é o R. Acho que isso aqui é o R. Putz, não é em Z. Eu falei errado. Aquilo que eu falei lá está errado. A integral é de 0 a 2π de 0 a 2. O que não vem aqui é o Z. Estranho. O que não está aqui é a altura do cilindro, o tamanho dele, o comprimento dele. Isso que não está indicado. Não está indicado. É. Então, ok. Então a integral aqui vai ser simplesmente de 0 a 2π de 0 a R. Né? Não vai ter o Z. Não vai ter a parte em Z da integral. E, pô, então beleza, né? Se é o que ele está nos dizendo aqui, a gente aceita. Daí resolver essa integral ficou fácil, né? A questão é só, esse aqui é um ponto de erro, assim, e às vezes quando eu vou resolver coisas de cálculo vetorial por aí, eu também me perco nisso. O que vai aparecer nessa integral dupla aqui, da superfície? Né? Isso meio que tem que decorar, assim, para tu não ter que ficar refletindo toda vez do porquê. Né? Se tu tá trabalhando com cilindro aqui, as limitações vai ser em θ e R, né? O Z não vai aparecer nessa integral de superfície. O Z não aparece. Não aparece. Pois, porque aquilo que o professor disse anteriormente. Verdade. O argumento que eu dei pro R, na verdade, é pro Z aqui, né? Tudo que eu falei do R lá, que o R é fixo, na verdade o Z que já está de certa forma indicado, né? Pois, porque é a mesma lógica quando nós fazemos transformação de coordenadas polares. O R, neste caso, é o equivalente ao Z. De certa forma. Aqui, na verdade, aqui, o que está acontecendo é o seguinte, esse caminho que ele nos deu aqui no enunciado, ele termina onde a superfície termina. Né? Ele é como se fosse a projeção da superfície num plano de interesse aqui. Tu está interessado em fazer o fluxo. Sim. Então, ele limita naturalmente o Z. Certo? Ele que limita naturalmente o Z. Então, tu não precisa pôr o Z na integral. E, na verdade, tu nem pode pôr o Z na integral, porque é uma integral dupla, né? Pois, se eu metesse o Z, passava a ser uma integral tripla. Exato. Isso dava cabo da integral. Isso. Então, olha só, né? Até o seguinte, né? Quando a gente está fazendo essa integral aqui, a gente vai fazer o rotacional de F com N, né? A gente tem dx dy aqui, né? Então, a gente está falando justamente de uma projeção no plano, uma projeção num plano Z alguma coisa, num plano Z fixo. Então, o Z não varia. Né? Essa é a questão. Daí é isso. Certo, então tá aí. Agora, bem, ele vai dar uma interpretação física do rotacional aqui, mas eu acredito que, bem, passando rapidamente aqui, é aquela matemática meio pesada lá que a gente pulou lá no Divergente, vai pular aqui porque não tem, é mais uma aplicação física do que qualquer outra coisa, né? Sim. Que tem a ver com aquela, bem, a gente já conversou sobre isso, né? Tem a ver com o campo conservativo, né? Numa superfície fechada e tal. A gente já viu isso. Exato, Beleza? já temos uma ideia base, pelo menos. Exato. E também já são horas, professor. É verdade, né? Pô, é verdade. Tenho de ir, infelizmente. Mas tava show demais o negocinho ali, né? Meu, é muito, muito bonito ver essas soluções. Como, na realidade, tu tá sempre se preocupando com projeções, né? Então, o que era uma superfície vira um contorno. Quando tu projeta num plano específico, assim tu consegue usar a integral pelo teorema de Stokes. Ou o contrário, quando tu vê um contorno, tu tem que imaginar que isso veio de uma interseção de uma superfície com um plano, né? E daí tu vai usar aquilo que for mais apropriado para ti, né? Que normalmente é utilizar o teorema, porque quando a gente deriva, a função diminui de tamanho, né? Pois é.
Mas tem que estar Sim. bem atento com o que vai acontecer, né? Então, que nem naquela do K lá, aquilo é bem interessante, né? Tem um caminho, tem nas 3 dimensões, mas se tu utilizar o teorema de Stokes, vai acabar virando uma coisa só em uma dimensão, uma superfície só numa dimensão, porque os teus parâmetros lá são só XY mesmo. Então, tu não vai ter Z para aumentar o grau de dificuldade do teu problema. Tu teria se tu fosse fazer o caminho, porque o caminho varia em x, y e z, mas a superfície não. A superfície é fixa no plano xy porque ela depende só de xy. Uhum. Só depende. XY não depende de mais nada. Então é isso aí. Beleza? Certíssimo. Obrigado.